E aí, gente, vamos lá? Bom, vamos começar com uma revisão do que a gente viu na aula passada. E aí, uma coisa nova que eu vou apresentar para vocês é o que é um problema de valor inicial. Então, um problema de valor inicial, neste tipo de problema, a gente tem uma condição inicial para sua solução, certo? O que a gente vai ganhar com isso é que, quando a gente encontra a solução geral de uma equação, em vez de a gente deixar a constante indicada, a gente vai encontrar um valor para essa constante. Então, sempre que aparecer um problema de valor inicial ou um PVI, o que a gente vai fazer é encontrar o valor da constante C, não deixá-la indicada como a gente estava fazendo nas outras aulas. Então, vamos resolver esse PVI aí. A gente tem a equação cosseno de x, y' menos seno de x vezes y igual a cosseno de x, sabendo que y de 0 é igual a 0. Então, o que a gente tem? Olha, quando a gente olha para cosseno de x e menos seno de x, a gente percebe que menos seno de x é a derivada de cosseno de x. Então, este lado esquerdo todo pode ser escrito como a derivada de cosseno de x vezes y. Lembrando da derivada do produto, a derivada em relação a x, né? Lembrando da derivada do produto, isso é a derivada da primeira. A primeira vezes a derivada da segunda, então fica cosseno de x vezes y', mais a derivada da primeira, a derivada de cosseno de x é menos seno de x, né? Vezes a segunda, ou vezes y, ok? Então, a gente enxerga todo este lado esquerdo da igualdade como a derivada em relação a x de cosseno de x vezes y. Então, isso é igual a cosseno de x. O que a gente faz agora? Integra os dois lados em relação a x. Então, vai ficar integral de cosseno de x vezes y igual a integral de cosseno de x dx. Como a gente já discutiu, a integral de uma derivada é a própria função. Então, a integral disso aqui é cosseno de x vezes y. E a integral de cosseno de x é seno de x mais uma constante. Não se esqueçam dessas constantes. Então, quando a gente isola y, a gente tem que y é seno de x mais uma constante dividido por cosseno de x. A gente, para ficar mais bonitinho, pode escrever isso como seno de x sobre cosseno de x mais a constante sobre cosseno de x, só que seno sobre cosseno é tangente, né? Então, eu posso escrever essa solução geral como tangente de x mais c sobre cosseno de x. Ok? Então, essa aqui é a solução geral do problema. Só que a gente tem um problema de valor inicial. Eu sei que y de 0 é igual a 0. Então, a gente tem que utilizar isso. Então, utilizando que y de 0 é 0, o que a gente vai ganhar? Ué, a gente vai substituir x por 0, é isso que essa igualdade aqui está dizendo. Olha, substitua x por 0 e para x igual a 0, y é igual a 0, certo? Então, aqui é quem a gente substitui o x e aqui é o valor de y, ok? Então, o que a gente tem é, utilizando a solução geral, é que 0, estou substituindo y por 0, é igual a tangente de 0 mais c sobre o cosseno de 0, ok? Tangente de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, então aqui fica. Daqui a gente conclui que c é igual a 0, certo? Então, a solução do problema de valor inicial, solução do PVI, é você vem cá na sua solução geral e substitui C por quem você encontrou.
É y igual a tangente de x. Que se você substitui c por zero, você obtém a solução do PVI, ok? Então, a solução geral da equação é essa aqui em cima, mas quando eu coloco a condição inicial de que y de zero tem que ser zero, a solução do seu PVI é y igual a tangente de x, ok? E aí, o que acontece agora é que nem toda equação, nem toda EDO pode ser resolvida dessa forma. A gente discutiu isso na aula passada, que não é para toda EDO que a gente vai conseguir escrever o lado esquerdo dela como derivada de um produto, como a gente fez aqui, certo? Então, para isso, a gente tem um método que nós vamos ver agora, que é o chamado método dos fatores integrantes, que foi criado por Leibniz. No que consiste esse método? O método dos fatores integrantes consiste em você encontrar uma função, que a gente vai chamar de μ, tal que quando você multiplica toda a sua equação por μ, essa equação se torna uma equação do tipo que a gente estava vendo, se torna a derivada de um produto, certo? Então, o objetivo é encontrar uma função μ, que é chamada de fator integrante. O objetivo desse método que nós vamos ver é encontrar uma função μ de x, que a gente chama de fator integrante, de modo que a EDO linear só vale para os casos lineares, tá? Pode ser escrita como a derivada de um produto. Nada de um produto. Então, vamos ver no exemplo como é que rola isso aqui. Então, exemplo, encontre a solução geral, não é um PVI, beleza? Vai ter uma constante no meio desse treco. A solução geral da equação diferencial dy dt, ela está agora em função de t, mais meio y igual a meio vezes e elevado a t sobre 3, certo? Então, se a gente olha para essa equação aqui, percebam que aqui, quem é coeficiente do y', do dy dt, é 1, né? E a derivada de 1 é 0. E aqui o que a gente tem é meio. Então, do jeito que essa equação está aqui, eu não consigo enxergá-la, não consigo enxergar o lado esquerdo dela como a derivada de um produto, ok? Então, o que a gente vai fazer? Então, o primeiro passo é multiplicar toda essa função, toda essa equação por uma função μ. Então, multiplicar a equação acima por uma função μ de t, que depois a gente vai descobrir quem que é essa função μ de t, ok? Então, quando a gente faz isso, fica μ de t dy dt mais meio μ de t vezes y igual a meio μ de t
vezes E elevado a t sobre 3. A única coisa que eu fiz foi multiplicar toda essa equação por μ de t. Então, para uma função μ de t qualquer, μ de t qualquer, o que a gente tem? O que é a derivada do produto de μ de t vezes y? Pela regra do produto, isso é μ de t, a primeira, vezes a derivada da segunda, dy dt, mais a derivada da primeira, vezes a segunda, certo? Isso aqui é só a regra do produto. Não fiz nada. Então, vejam bem, quando a gente compara isso aqui, que é a derivada de um produto, com isso aqui, o que a gente tem? Percebam, vamos comparar essas duas, ó. Essa primeira parcela é μ de t dy dt, tá igualzinha, né? μ de t dy dt. A segunda parcela, a gente tem que meio de μ de t vezes y é igual a derivada de μ de t vezes y. Então, para que essas equações fiquem iguais, o que a gente precisa ter é que isso aqui seja igual a isso, certo? Para que esses dois lados, para que essa expressão aqui e essa fiquem iguais. Estou buscando quem é essa μ de t, né? Então, devemos fazer meio de μ de t igual a derivada de μ de t em relação a t, certo? Se a gente passa esse μ de t dividindo, o que a gente tem é que meio é igual a derivada de μ de t sobre μ de t. E se agora a gente integra dos dois lados em relação a t, o que a gente tem é que a integral de meio dt é igual à integral da derivada de μ de t sobre μ de t. A derivada de alguma coisa sobre essa coisa é ln, né? Então, a gente aplicando essa integral, a derivada de meio é meio t. Ops. A derivada de μ de t sobre μ de t, a integral disso, é ln de μ de t. Mais uma constante. Certo? Então, chegamos aqui. Eu estou buscando essa função μ de t. Eu não coloquei nenhuma condição sobre ela, certo? Então, eu posso, inclusive, nesse caso, escolher essa constante igual a zero. Meu objetivo é encontrar essa função μ de t, qualquer que seja ela. Eu não estou colocando nenhuma condição especial sobre ela. Então, eu posso... Isso aqui é válido para qualquer constante, inclusive para constante igual a zero, ok? Então, para facilitar a vida, a gente coloca aqui constante igual a zero. Então, o que a gente tem por enquanto? A gente tem que meio de t é ln de μ de t. Percebam, gente, meu objetivo é descobrir quem é μ de t. Como é que eu tiro esse μ de t de dentro do ln? A gente vai usar muito esse artifício. A gente eleva e elevado aos dois lados da igualdade, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? E elevado a meio t é igual a e elevado a ln de μ de t, ok? E e ln, como o ln tem base e, são funções inversas, né? Então, aqui a gente tem que e elevado a meio t é μ de t. Sempre que você tem e elevado a ln de x, isso dá x. Só pensar nas propriedades de logaritmo. Então, pronto. Não era isso que eu estava procurando?
eu não estava procurando uma função mi que transformava a minha EDO numa EDO daquele tipo produto que a gente estava acostumado. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos concluir, multiplicar toda a nossa EDO. Vou até copiar ela aqui de baixo de novo, que eu nem lembro mais quem é ela. Equação... Cadê? dy dt mais meio de y é igual a meio de e elevado a t sobre 3. Então, dy dt mais meio de y é igual a meio vezes e elevado a t sobre 3. Então, vou multiplicando essa equação por mi de t, que a gente descobriu que é e elevado a meio t, o que a gente vai ter? Temos. Então, vai ficar e elevado, esse meio t eu vou escrever como t sobre 2, tá? E elevado a t sobre 2, dy dt, mais meio vezes e elevado a t sobre 2, y, é igual a meio vezes e elevado a t sobre 3 vezes e elevado a t sobre 2. Beleza? Então, aqui do lado direito da igualdade, o que a gente tem é multiplicação de potências de mesma base, né? Quando a gente tem isso, o que a gente faz com os expoentes? Soma, ok? Então, aqui a gente tem que é elevado a t sobre 2 dy dt, mais meio de e elevado a t sobre 2y é igual a meio de e elevado, o mínimo aqui é 6, né? Então, vai ficar 5t sobre 6. Beleza? Vejam, o que é esse lado aqui? Você fez o trem para dar certo. Isso aqui tem que ser a derivada de um produto. Que produto? Disso vezes y. Percebam, eu vou escrever esse lado esquerdo como a derivada em relação a t de e elevado a t sobre 2 vezes y. Olha como é que dá certo. O que é a derivada de produto? É a primeira vezes a derivada da segunda. Olha aqui. A primeira vezes a derivada da segunda. Mais a derivada da primeira, a derivada de e elevado a t sobre 2 é meio vezes e elevado a t sobre 2. Vezes a segunda, que é y. Certo? Então, você encontra esse mi para você conseguir escrever esse lado esquerdo da igualdade como a derivada de um produto. Foi isso que a gente fez. E isso é igual a meio de e elevado a 5t sobre 6. Ok? O que a gente faz? Agora a gente já sabe o que a gente faz, né? Integra dos dois lados. Então, a integral de e elevado a t sobre 2 vezes y dt é igual à integral de meio e elevado a 5t sobre 6 dt. A integral da derivada é a própria função, então vai dar e elevado a t sobre 2 vezes y do lado esquerdo. E do lado direito vai dar, isso aqui, a derivada de e elevado a 5t sobre 6, na verdade a integral tem que ser 6/5 vezes e elevado a 5t sobre 6, certo? Então, vai ficar meio vezes 6/5 vezes e elevado a 5t sobre 6, mais uma constante. Quem não recorda desses trecos, dá um jeito de rever integral, ok? Simplifiquei o 6 com 2. Então, a gente tem e elevado a t sobre 2 vezes y é igual a 3/5 vezes e elevado a 5t sobre 6, mais uma constante. Passa esse e elevado a t sobre 2 aqui dividindo, isola o y e pronto. Y, então, vai ser 3/5 vezes e elevado a 5t sobre 6 sobre e elevado a t sobre 2, mais a constante sobre e elevado a t sobre 2. Isso aqui não é um problema de valor inicial, tá, gente? Então, não precisa encontrar o valor da constante, na verdade nem tem jeito, né? Então, aqui quando a gente faz quociente de duas potências de mesma base, é a de cima menos a de baixo, né?
Então, isso vai dar 2/6, 1/3. Então, y é 3/5 vezes e elevado a 1/3 de t, vou colocar t sobre 3, t sobre 3, mais uma constante sobre e elevado a t sobre 2. Essa é a solução geral da CDO. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Encontrei uma função μ, que é chamada de fator integrante, que transforma essa EDO daqui de cima, que a priori eu não consegui escrever o lado esquerdo dela como a derivada de um produto, numa EDO que eu consigo transformá-la na derivada de um produto. Ok? Esse método é chamado de método dos fatores integrantes. Aí você pode perguntar, Sara, toda vez eu vou ter que fazer essa conta aqui para achar essa função μ de t? Não. Vamos fazer de maneira geral agora, que vocês vão ter uma formulinha para μ de t. Mais fácil do que vocês imaginam. O que a gente tem? Então, de maneira geral. De maneira geral. Então, de maneira geral, se você tem uma equação do tipo, então, dada a EDO, y' mais p de xy igual a uma q de x, percebam, gente, coeficiente de y' é 1, você tem uma função de x que multiplica y, então é uma EDO linear de primeira ordem, igual a q de x. Utilizando o mesmo raciocínio feito aqui em cima, para a gente achar a μ, ó, isso aqui, esse raciocínio que a gente fez, a gente precisa aqui. Então, vamos fazer de novo, né? Dada a EDO, multiplicando a equação por μ de t, multiplicando por μ de t, a gente tem μ de t y' mais p de x μ de t, na verdade, tudo x, né? Tudo na mesma variável, sorry. Que μ de x, μ de x, μ de x. μ de xy igual a q de x. Para que isso aqui vire uma regra do produto, precisamos que a derivada de μ em relação a x seja isso aqui, seja o produto de p de x por μ de x. Então, precisamos que a derivada de μ em relação a x seja μ de x vezes p de x, ok? Então, mesmo raciocínio, dividindo todo mundo por μ, depois a gente vai integrar. Então, a gente tem que a derivada de μ de x em relação a x sobre μ de x é igual a p de x. Integrando dos dois lados, a integral de dμ de x dx sobre μ de x dx tem que ser igual à integral de p de x dx. Então, a gente já sabe que a integral da derivada de μ sobre μ é ln de μ, é o mesmo raciocínio, ln de μ de x vai ser igual à integral de p de x, eu não sei quem é, né? Porque eu não sei quem é p de x, então deixa indicado. P de x dx. Aqui apareceria uma constante, mas de novo, como vale para todas as constantes, vale inclusive para ser igual a zero. Então, a gente pode escolher essa constante como zero. Para eu tirar esse μ de x de dentro do ln, o que eu preciso fazer? Fazer potência de base e dos dois lados. Ou seja, e elevado a ln de μ de x é igual a e elevado à integral de p de x dx. Quando a gente faz isso, o resultado é μ de x. E a gente tem agora, de maneira geral, como a gente encontra essa função μ. É e
elevado à integral da função p de x dx. Então, no exemplo anterior, a gente fez na marra. Mas olha como coincidiu. Olha o mi que a gente encontrou nesse exemplo anterior. A nossa equação era essa aqui. No caso, vejam, coeficiente da derivada de y é 1, ela está na forma que a gente precisa para utilizar esse fator integrante. E quem é o coeficiente de y? É meio. Então, pela fórmula, a gente teria que o mi de x, o mi de t nesse caso, porque nessa aqui depende de t, seria e elevado à integral de meio dt. A integral de meio dt é meio t, né? Olha quem a gente achou aqui como fator integrante, é elevado a meio t, ok? Então, sempre que você tiver uma EDO dessa forma e você for utilizar o método dos fatores integrantes, você acha o fator integrante utilizando isso aqui. O fator integrante é E elevado à integral de P de x dx. Certo? Vamos ver um exemplo. Então, exemplo. Resolva o PVI, agora é um problema de valor inicial, cuja equação é xy' mais 2xy é igual a 4x ao quadrado, e eu sei que y de 1 é 2, ok? Então, olha, gente, a gente olha para essa equação, primeira ordem e linear. Olha como o y aparece com o expoente 1, não está dentro de nenhuma função. Então, a gente pode usar o método dos fatores integrantes, se a gente souber encontrar esse mi, né? Primeira coisa, o coeficiente aqui de y' é x, certo? Não é 1. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui nessa equação para utilizar o método dos fatores integrantes é dividir toda a equação por x, para ela ficar desse jeito aqui, ok? Com o coeficiente de y' igual a 1. Então, para começar, a gente começa dividindo a equação por x. O que a gente tem? Vai ficar, aqui vai ficar x dividido por x, vai dar só y', né? Y' mais. Aqui, quando eu divido por x, esse 2 cancela, né? Então, vai ficar... perdão, gente, a equação está errada. Aqui não é 2x, não. Quero fazer com essa. 2. Desculpa. Então, quando eu divido por x, vai ficar 2 sobre x vezes y, igual a, aqui quando eu divido por x, 4x² dividido por x dá 4x, né? 4x, certo? Então, ótimo. Ela estando com essa cara, o p de x é 2 sobre x, certo? Então, temos então que nesse caso a minha função p de x, que é o coeficiente, a função que está como coeficiente de y, é 2 sobre x. Daí, o fator integrante mi de x é e elevado à integral de p de x dx, que vai ser e elevado à integral de 2 sobre x dx. Eu posso jogar esse 2 para fora. Isso é e elevado a 2 vezes a integral de 1 sobre x dx, e isso é ln de x, né? Então, isso é igual, isso é igual a e elevado a 2 ln de x, certo? Propriedade de logaritmo. Esse 2 aqui pode subir para o expoente, certo? Então, outra coisa para vocês recordarem, se vocês não estão lembrando de propriedade de logaritmo, hein? Propriedade de expoente. Eu posso escrever isso como e elevado a ln de x ao quadrado. E agora sim, e elevado a ln de alguma coisa, dá essa alguma coisa, né? Então, isso dá x ao quadrado, ok? Então, portanto, o que a gente concluiu? Que o meu fator integrante é é x ao quadrado, ok?
Então, eu preciso multiplicar toda a minha função, toda a minha equação por x ao quadrado, para que eu consiga fazer o lado esquerdo dela ser escrito como a derivada de um produto. Então, multiplicando a equação por μ de x, multiplicando a equação por μ de x igual a x ao quadrado, cadê a equação? Essa aqui, né? Então, vai ficar, na verdade, ela nessa forma, perdão. Vai ficar x ao quadrado vezes y' mais 2xy, que a gente vai simplificar com um x de baixo, igual a 4x ao cubo. Agora você fez o trem para dar certo. Isso aqui, não estou conseguindo trocar de cor, isso aqui vai ser escrito como a derivada de um produto. De quem? Ué, muito fácil, né? Isso é a derivada em relação a x de x ao quadrado vezes y. A primeira vezes a derivada de y, mais a derivada da primeira, que é 2x vezes y. Ok? É igual a 4x ao cubo. Integra dos dois lados, aí vem a receita do bolo. Integra dos dois lados, igual a integral de 4x ao cubo. A integral de uma derivada da própria função, então dali sai x ao quadrado vezes y. A integral de 4x ao cubo é x à quarta, mais uma constante, não se esqueçam da constante. E, portanto, a gente tem que, passa x ao quadrado dividindo todo mundo. Isso vai dar x ao quadrado mais uma constante sobre x ao quadrado. Beleza? Essa é a solução geral da nossa DO. Só que o nosso exemplo é um PVI, né? A gente sabe que y de 1 é igual a 2. Então, você precisa encontrar o valor dessa constante c, certo? Então, como y de 1 é igual a 2, como y de 1 é igual a 2, o que você faz? Substitui o y por 2 e o x por 1. É isso. A gente tem aqui na sua solução geral, né? Então, substitui y por 2 e x por 1. Então, 2 é igual a 1 ao quadrado mais c sobre 1 ao quadrado, certo? Fazendo bem devagar. Então, aqui você tem que c é igual a 1. Passa 1 para o outro lado. Então, a solução do PVI é y igual a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, certo? Basta você vir na sua solução geral e substituir sua constante pelo valor que você encontrou. Então, essa é a solução do PVI.